Gente, olha só. O nome dessa mensagem é Jesus está no rolê. Olha para o teu irmão do lado e pergunta assim: Jesus está no rolê? Jesus tem que estar no rolê, velho. Se você quiser estar seguro, Jesus tem que estar no rolê. Se Jesus não está no rolê, se o bicho pegar, você vai ficar sem o que fazer. E nessa noite eu quero compartilhar essa palavra. E eu vou contar aqui 4 histórias rapidamente. Eu nem sei se dá tempo de eu ler, porque é bastante versículo, mas eu vou tentar. Vamos começar lá em Lucas 5, verso 3 ao 11. Lucas 5, verso 3 ao 11. Deixa eu mandar um abraço para minha esposa, que está em casa. Para quem não sabe, eu tenho uma esposa e 4 filhas. Viu que eu dei uma engasgadinha, porque tem uma que está na barriga ainda, 7 meses, né? Mas mandar um beijo para as minhas filhas, Radassa, Gabi, Laura. Você viu que eu engasgo no nome também, né? Pois é. Lorena e a minha esposa que estão em casa acompanhando. Para quem não me conhece, eu falei meu nome já? Não? Não, né? Sou Fabrício, viu? Prazer. Nice to meet you. Vamos lá? Lucas 5, do verso 3 ao 11. Diz assim: entrou num dos barcos que pertencia a Simão e pediu-lhes que afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, a gente se esforçou aqui a noite inteira, estou colocando a minha linguagem aqui, né? E não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros do outro barco, para que viessem ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começar a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será um pescador de homens. E eles então arrastaram seus barcos para a praia e deixaram tudo e o seguiram. Uma outra passagem que está lá em Marcos 5, verso 2 ao 20. Eu vou ler o começo aqui e já vou para o final para dar tempo, tá? Marcos 5, do verso 2 ao 20. Diz assim: quando Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. E esse homem vivia nos sepulcros, e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém lhe era suficientemente forte para dominá-lo. Daí eu vou lá para o último já. Diz assim: Quando se aproximavam de Jesus, viram ele que o homem fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo. Ficaram com medo. Os que tinham visto contavam ao povo o que acontecera ao endemoniado. Falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava que o deixasse ir com ele. Jesus não permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes o quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficaram admirados. Uma outra passagem em João 8, verso 3 ao 11. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério, fizeram ficar de pé diante de todos e disseram: Jesus, mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei de Moisés, ela nos ordena apedrejar tais mulheres. O que o Senhor diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem como base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. E os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando com os mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé e diante dele. Então Jesus pôs-se de pé, perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela.
Declarou Jesus: eu também não a condeno, agora vá e abandone essa vida de pecado. Tudo que você não leu essa semana de Bíblia, eu vou fazer você ler aqui, tá? João, capítulo 2, do verso 3 ao 11. Casamento mais famoso da Bíblia. Tendo acabado com o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? Minha hora não chegou. Sua mãe lhe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. E ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para purificações cerimoniais. Em cada pote cabia entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água, e encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco do vinho ao encarregado da festa. Eles assim o fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde viera, embora soubesse os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem o primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os discípulos creram nele. O que há de comum em todas essas histórias? Eu quero trazer aqui você para uma reflexão. E eu quero trazer 3 elementos que estão presentes nessas 4 histórias, né? Falei 3 aqui, mas nessas 4 histórias. E um dos elementos é o desafio, ou você poderia dizer um problema. Eu gosto de chamar de desafio, porque pode ser superado. Todas essas histórias apresentam um problema. E se a gente for analisar aqui história por história, os pescadores daquela região tinham tentado pescar a noite toda. Eles eram profissionais, eles sabiam o que faziam, e eles tinham tentado pescar a noite toda. Eles tinham talvez feito tudo que mandava o figurino, tudo aquilo que a profissão mandava, porque um profissional daquela época já tinha exercido muito tempo. Muitas vezes eles eram aprendizes, começavam ali novinhos, acompanhando pescadores, até que eles pudessem pescar sozinhos. Nós não estamos falando aqui de amadores, nós estamos falando de pessoas profissionais na pesca. Eles eram pescadores, é isso que eles faziam. E de repente, eles estão lavando as redes, porque não conseguiram pegar nada naquela noite. Havia sido uma noite improdutiva. Sabe quando você faz esforço, você faz tudo que pode, e no final, a hora que começa o dia, você está lá lavando as redes pensando: poxa, aquela vida, eu fiz tudo e nada deu certo. Eu fiz tudo que podia fazer, eu fiz conforme manda a cartilha, eu fiz conforme manda o figurino, e eu não sei o porquê, não está dando certo. Talvez isso esteja acontecendo no seu casamento, talvez isso esteja acontecendo com você que está nos acompanhando aí na internet. Sabe, você tem feito de tudo, você envia currículo, você faz cursos, você tem buscado de acordo com o que as pessoas dizem. Olha, para ser um bom profissional você tem que fazer isso, fazer aquilo outro, e você tem feito tudo. Talvez você tenha uma empresa e tem tentado de todas as maneiras, você busca recursos, você busca, mas no final do dia, você está lavando as redes pensando: mais uma vez, eu estou indo para casa de mãos vazias. Não há explicação. Você simplesmente passou a noite ali, se esforçou, fez o que você achava que tinha que fazer, mas a verdade é que a produção não veio. Foi uma noite improdutiva. Desafios. Por outro lado, na história, na segunda história, em Gadara, aquele homem possuído por entidades demoníacas fazia daquele homem um escravo. Ele morava em um sepulcro. Você já viu alguém possesso? Uma das coisas mais terríveis de se ver é alguém possesso. E não no sentido assim de não é isso, mas é você saber que a pessoa está sem controle. Porque, queridos, não se engane, a possessão não é só aquilo que você vê no filme, no Exorcista. Não é só aquilo. Tem muitas pessoas que andam possessas, elas perderam o controle das suas vidas. Era isso que estava acontecendo em Gadara com esse homem. Essa pessoa, esse cara havia perdido o controle da vida dele. As pessoas tentavam acorrentar ele, nem as correntes conseguiam segurar ele. A Bíblia nos conta que ele pegava pedras e tentava se cortar. E eu penso isso, se a gente for analisar psicologicamente falando, uma tentativa de controle.
Porque ele já não tinha controle, ele não podia viver com os familiares, ele não podia ter um contato social. Você já viu pessoas que são extremamente relacionais, pessoas que você olha e fala assim, nossa, que pessoa legal, que pessoa boa, mas ela não consegue conviver com outras pessoas? Não dá um aperto no coração quando você vê alguém assim? Esse homem, Gadara, estava vivendo isso de uma maneira intensa. Ele vivia em sepulcros, ele tinha que estar afastado da sociedade. Desafios. Eu não sei qual é a sua situação, eu não sei o que você tem atravessado, mas talvez hoje você não se sinta mais no controle. Talvez hoje você esteja se sentindo como esse homem de Gadara. Você não tem controle. Você tem que se afastar das pessoas, porque você sente que está fora de controle. Desafios. No caso da mulher adúltera, provavelmente não foi pega em flagrante, porque a Bíblia fala, né, que ela foi surpreendida. Talvez ela não pôde se conter aos impulsos, acabou cedendo aos desejos. Eu não sei se essa mulher era uma libertina, eu não sei se ela estava carente, eu não sei como que era a vida dela em casamento, a Bíblia não fala, mas o que a Bíblia fala é que ela foi pega em adultério. E aí, os homens pegam essa mulher, e segundo a lei de Moisés, aquela lei da época, ela precisava ser apedrejada. E aí eles pegam ela e levam para Jesus. E eu gosto de imaginar o pensamento dessa mulher sendo levado por aqueles homens. Qual era o pensamento dessa mulher? Porque talvez ela cresceu desde pequena ouvindo as histórias, sabendo que não podia fazer, mas ao mesmo tempo parece que foi mais forte que ela. Eu não sei se ela de repente estava apaixonada, eu não sei, não existe justificativa, mas o fato é que agora ela está sendo levada, agora ela está indo a julgamento, e ela sabe que a condenação é certa, ela sabe o que vai acontecer com ela. Ela tem ali talvez o maior desafio da sua vida: como se comportar quando você está sendo levado a julgamento, e você mesmo sabe que você é culpado por isso. Talvez hoje você se sinta assim, fez coisas erradas, cedeu aos seus desejos, está com medo do que possa acontecer, a sua mente vagueia entre acusações e remorsos, a religiosidade da sua alma já te condenou, você tem dificuldade até de levantar a cabeça. Talvez você esteja aqui, ou talvez você esteja em casa, pensando assim: eu sou culpado, eu fiz tudo isso, eu causei tudo isso. Estou condenado, a sua alma, a religiosidade se apoderou da sua alma. Os religiosos da época pegam essa mulher e levam para Jesus. E diante dela, o maior desafio que ela já teve, agora ela foi pega em flagrante. Agora ela foi pega fazendo isso. E quem sabe hoje você esteja enfrentando esse desafio. Talvez hoje você está pensando: o que fazer quando eu provoquei a minha condenação? O que fazer diante de um julgamento do qual eu sou responsável? Desafios. Já na festa de Canaã, um dos casamentos mais famosos da Bíblia, tinha acabado o vinho. Tradicionalmente seria como se fosse uma maldição, não podia acabar o vinho. Vinho era alegria, vinho representava alegria. O vinho não poderia ter acabado naquela festa. Mas a verdade é que há pessoas espalhadas nessa festa. E eu gosto de imaginar a cabeça dos noivos pensando: e agora, o que a gente vai fazer? Acabou o vinho. Sabe quando acaba o vinho e as pessoas ainda têm vinho na mesa, talvez estão se divertindo, mas você sabe que dali a pouco vai acabar. E as pessoas vão sair dali dizendo: imagina, se no casamento faltou o vinho, imagina como é que vai ser o casamento desse casal. Elas estão preocupadas com a humilhação que eles vão sofrer, mas eles estão tão atordoados que eles já não se importam tanto. Eles falam: poxa, o que eu vou fazer? Acabou a alegria, acabou o vinho. O que eu faço quando acaba o vinho? Não tinha adega aberta. No caso deles ali, naquela situação, dentro daquele contexto, o vinho tinha um significado muito forte. Então acabar o vinho é como se acabasse a alegria do casamento. É como se acabasse a alegria do seu ministério.
É como se acabasse a alegria de você estar se relacionando com Deus, a alegria da sua célula, a alegria do seu ministério, a alegria do seu trabalho. Sabe quando bate aquele desânimo? Quando você já não tem mais ânimo de fazer. As pessoas falam, vamos para a igreja. Você fala, não sei se eu vou. Acabou aquela alegria daquele primeiro amor, que você se levantava e vinha com vontade, que você fazia as coisas com vontade. Talvez o seu casamento tenha acabado, o vinho do seu casamento, acabou a alegria, você não sabe o que aconteceu. Ou talvez você até saiba, mas o que você sabe é que tem um desafio à sua frente. As pessoas estão em volta, elas estão olhando e elas nem sabem. Talvez as pessoas à sua volta nem saibam que o vinho acabou. Elas olham para você e falam assim, nossa, que festa boa, nossa, que casamento bonito. Só você sabe o que você está enfrentando. Desafios. O que fazer diante desses desafios? Todos nós, em algum momento das nossas vidas, vamos enfrentar desafios. Os desafios são inerentes, não tem como fugir disso. Eles vão acontecer em nossas vidas. E um outro elemento que eu vejo, um segundo elemento que eu vejo em todas essas passagens, é a presença de Jesus. A presença de Jesus muda tudo. Quando Jesus está presente, há esperança. Seja para aqueles homens que trabalharam a noite toda, seja para você que tem feito tudo pela tua empresa, você tem feito tudo que é certo, tá fazendo, bolou o plano de marketing digital, tá assistindo live, tá fazendo tudo, mas o resultado não vem. Você tem a sua carreira, tá trabalhando forte, duro na sua carreira, mas o resultado não vem. Desafio, mas nesse desafio, se Jesus estiver presente, há esperança. Então, quando nós olhamos em volta, nós procuramos, será que Jesus está nesse rolê? Jesus precisa estar nesse rolê, porque se Ele estiver nesse rolê, há esperança. Mas sabe o que é interessante? É interessante porque não basta Jesus estar presente. Ei, como assim, pastor? Vou te falar. Veja só. Os pescadores viram Jesus e os peixes não surgiram do nada no barco deles. O gadareno viu Jesus e nem por isso, na hora que viu, já pum, tudo mudou. A mulher adúltera, a hora que ela está sendo levada e que ela vê Jesus, simplesmente as pessoas não largaram, não, Jesus está aí e tal, e deixaram ela não. Ela foi a julgamento. Ela foi colocada ali numa situação. Quando pensamos no vinho, Jesus estava naquela festa, Ele estava presente. Sempre que a gente vai celebrar casamento, a gente sempre fala isso. Cara, Jesus tem que estar presente, e tem que estar presente mesmo. Jesus estava naquela festa. Mas deixa eu te falar uma coisa, se Ele não fosse acessado, nada aconteceria. Sabe o que eu aprendo? Eu aprendo que Jesus precisa estar presente, mas também precisa ser acessado. Jesus está presente, Jesus está no rolê. Se Ele estiver, você precisa acessá-lo. Tem muita gente que vê Jesus e fala, Jesus está aí, está suave, está tranquilo, mas não faz nada, não acessa Jesus. Quando você não acessa Jesus, você está dizendo assim, ó, eu não creio que Ele possa mudar alguma coisa. Ele é só mais alguém aqui. Talvez você esteja aqui na igreja e saia daqui só pensando assim, é só Jesus. Para você ter uma transformação real, você precisa acessar a Jesus. Para que as coisas mudem, você precisa acessar a Jesus. Jesus está em Gadara, mas o gadareno vai até ele. Ele sai dos sepulcros, lugar de morte, ainda que meio que sem controle, ainda que possesso, ele vai acessar Jesus. Deixa eu te falar uma coisa, quando Jesus está no ambiente, até Satanás tem que se curvar.
A mulher adúltera estava toda errada, não resistiu à sedução, estava entregue à própria religiosidade. Aliás, ela estava entregue a uma situação que ela provocou. E a religiosidade traz ela agora de frente com Jesus. A própria religiosidade, pensando que iria condená-la, trazendo ela para Jesus, dá acesso a ela, para que Jesus pudesse interferir na vida dela. Aqueles que acusaram, aqueles que estavam com pedra nas mãos, quer saber de uma coisa? Esses caras levaram essa mulher até Jesus. Jesus precisa estar no rolê, mas precisa ser acessado. O que dizer das bodas de Caná? Jesus estava na festa, e tal. E aí a mulher, a Maria, a mãe dele, percebe que alguma coisa está acontecendo. Mãe sempre percebe as coisas, já viu isso? Você não consegue esconder nada de sua mãe, querido. Você acha que esconde, e no máximo ela vai fazer de conta que não sabe. Quando você contar, ela vai falar: eu já sabia. É ou não é? Mãe saca as coisas. E a mãe de Jesus está naquela festa. Eu gosto de imaginar a cena. Eu fico imaginando Jesus com os discípulos numa mesa. Ela devia ser amiga da família. E ela começa a notar que há uma movimentação estranha no salão. Aí ela chega para alguém e fala: Cleide, está acontecendo alguma coisa aí. Vou dar uma olhada nessa cozinha. Ela percebe que alguma coisa não está bem. Ela percebe que alguma coisa está fora de ordem ali. Lógico que, pelo amor de Deus, entenda, hein? Eu não estou falando que isso está escrito na Bíblia, é desse jeito que eu estou falando. Eu estou falando aqui para você entender, obviamente. Pode ser chato. Fariseu, obrigado. Eu estou falando para você entender. Se Jesus chega, se Maria chega para Jesus, é porque ela percebeu de alguma maneira que o vinho estava acabando. Aí ela chega e fala para Jesus. Uma amiga da família, muito provavelmente uma amiga talvez próxima, que eles não iam compartilhar isso com qualquer pessoa. E Maria, amiga da família, sabe quem pode fazer o milagre, sabe que ele está no rolê. E talvez aquela festa estivesse destinada a um fim trágico, um fim triste. Mas a mãe de Jesus chega até ele e diz assim: Jesus, acabou o vinho. Ela acessa Jesus. Eu não sei qual foi o motivo pelo qual você está aqui hoje. Talvez um amigo te trouxe aqui. Talvez um amigo transferiu, passou o link para você. Mas esse amigo está fazendo o papel de Maria. Ele olhou para você e percebeu que a alegria estava indo embora. Ele olhou para você e percebeu que a alegria estava indo embora. Ele olhou para você e pensou assim: eu sei quem pode resolver isso. Eu sei quem pode alterar essa história. Jesus, está acabando o vinho. Jesus, acabou o vinho. Jesus foi acessado através da vida de Maria. E talvez o seu amigo que te trouxe aqui nessa noite, ou talvez o seu amigo que compartilhou esse link, ou que estava lá na rede dele, ele acessou Jesus, para que a sua alegria não se acabasse. Maria estava ligada. Maria sabia que se Jesus está no rolê, a alegria não acaba. Se Jesus estiver no rolê, não vai acabar. Essa alegria não vai embora. Ela vai subir de nível. Porque sabe o que acontece quando você acessa Jesus? Você tem desafios. Você tem Jesus presente. Você acessa Jesus. E depois de tudo isso, vem a transformação. A transformação. Quando Jesus é acessado, algo acontece. Há uma transformação quando Jesus é acessado. Sabe, querido, eu sempre conto aqui, né? O cego de Jericó.
Ele percebe que Jesus está passando. Ele ouve, muito provavelmente, a população falando. Ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. O que ele está fazendo? Ele está acessando Jesus. Ele percebe que Jesus está no rolê. Ele não enxergava. Tem gente que enxerga, sabe que Jesus está no rolê e não acessa Jesus. Mas se você entende que Jesus está presente, se você entende que Jesus está no rolê, você vai se levantar e vai dizer: ei, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Terabassou, levanta do teu lugar. Ele baixou. Apaga as luzes para mim. A transformação vem quando você acessa Jesus. Você olha, vê que ele está no rolê. Jesus está no rolê, precisa ser acessado. Então é hora de se chegar a Jesus. Aquele cego não teve medo, ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. A igreja local diz para ele: ei, se cala, porque você está atrapalhando. E ele liga porque a igreja está falando. Não, ele grita mais alto, porque ele sabe que Jesus está ali. E se Jesus está ali, a realidade dele será transformada nesse momento. Enche-me até transbordar pra onde Jesus está no rolê. Ele quer transformar a sua vida, mas o que você precisa fazer? Ei, você tem um desafio. Você está aqui, Jesus está aqui. É hora de acessá-lo. É hora de acessá-lo. pra onde iremos nós? Sabe, queridos, o evangelho, se você pegar a palavra evangelho, ela significa boas novas. Mas alguns historiadores dizem que essa tradução está errada. Deveria ser notícia maravilhosa. E eu creio muito nisso, porque não é só uma boa nova, não é só uma boa notícia. Você não anuncia boa notícia. Boa notícia você ouve e fala assim: ah, legal, que bom. Mas uma notícia maravilhosa, você fala, você anuncia. Ei, há possibilidade de transformação na sua vida. Há possibilidade de transformação na sua vida. Esse sofrimento vai acabar. Até transportar pra onde iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Transformação. É isso que Jesus proporciona quando ele é acessado, quando ele está no rolê. Transformação. Seja qual for a sua realidade, não me importa. Eu sei que o meu Jesus pode transformar. Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Ei, sabe aqueles caras, os pescadores da primeira história? Eles estavam se sentindo improdutivos. Eles tinham usado as técnicas, mas nada tinha funcionado a noite toda. Mas veja, eles têm um encontro com Jesus. E Jesus dá uma ordem. Ei, escuta isso, pega isso no seu espírito em nome de Jesus. Jesus dá uma ordem. Jesus fala. Jesus diz assim, ó: lança as redes. Vai para as águas mais profundas e lança as redes. Lança as redes. Lança as redes. Jesus dá a ordem.
aos pescadores. Ele diz assim: lancem as redes. Ele fala para Pedro: vão para águas mais profundas, lancem as redes. Os caras olham para Jesus. Pedro diz assim: Senhor, a gente fez isso a noite toda, mas quer saber? Pela palavra do Senhor eu vou lançar as redes. Pela palavra do Senhor eu vou lançar as redes. Hoje é sua noite de dizer isso. É sua noite de dizer assim: Senhor, eu já fiz tudo o que eu podia, eu já fiz tudo o que eu podia, mas pela sua palavra eu irei lançar as redes. Derrama o teu Espírito. Sabe, queridos, todo o esforço que eles tinham feito naquela noite, em poucos momentos, a Bíblia não relata o tempo exato, mas em poucos momentos eles fizeram aquilo que Deus tinha ordenado, aquilo que Jesus havia ordenado, lançar as redes. E imagine, as redes agora subindo, quase arrebentando. Eles têm que dividir com outras pessoas. Assim vai acontecer com você. Você vai ter que dividir a bênção, porque não vai caber no seu barco. Você vai ter que chamar outras pessoas e falar: ei, veja o que está acontecendo, pega um pouco aqui. Ei, pela palavra do Senhor tu serás abençoado. Derrama o teu Espírito, então vem. Derrama o teu Espírito. Quando Jesus dá uma ordem, não é para você questionar, não é para você ficar avaliando se é ou se não é. Quando Jesus dá uma ordem, é para você fazer segundo a palavra dele, porque o resultado virá. Espírito, derrama o teu Espírito, então vem, como prometeste. Derrama o teu Espírito. O meu Jesus é ultra produtivo. O meu Jesus é ultra produtivo. Ele muda a história do seu casamento. Ele muda a história da sua empresa. Quando nada mais der jeito, talvez você tenha feito tudo que podia fazer, mas é hora de fazer, porque Jesus está ordenando segundo a palavra dele. Ei, deixa eu te falar. O gadareno, hein? O gadareno, ele vivia acorrentado. Ele não tinha vida. Ele não tinha vida. Sabe, queridos, posso te falar uma coisa? Eu gostaria muito de entrevistar os parentes desse cara. Eu queria chamar eles para uma mesa depois do culto. Falei: e aí, história do gadareno aí, onde você estava que eu nem ouvi falar de vocês? Talvez eles me falassem assim: olha, pastor, a gente tentou de tudo, mas não tinha jeito. Era impossível a situação do gadareno. Talvez alguém está falando isso para a sua vida. Talvez alguém está falando assim: olha, é impossível, já fiz de tudo, não tem mais o que fazer. Essa pessoa não tem controle, essa pessoa não entende. Eu faço tudo que eu posso, mas não tem jeito, então preciso me afastar. E esse cara vai morar sozinho num sepulcro, num lugar de morte. Todos os dias ele acorda e olha, morte. Ele começa a caminhar no quintal da casa dele, morte, sepulcros, sepulcros, até que Jesus aparece na vida dele, até que ele tem acesso a Jesus, e Jesus o liberta. Jesus o liberta. E sabe o que é interessante? Sabe o que é interessante? O gadareno, leia comigo. Quando fala no gadareno, você só pensa no endemoniado. E talvez era isso que o Satanás queria, eternizar o gadareno como endemoniado. Mas na verdade essa é uma história de restauração. Essa é uma história de libertação. Talvez Satanás esteja tentando colocar um rótulo em você. Esse aí é um endemoniado, uma endemoniada. Ela não tem mais chance, ele não tem mais jeito. É melhor você se matar, não tem o que você fazer. Ei, Jesus te trouxe aqui nessa noite para dizer: eu lhe trago liberdade. Violentamente persegues e me abraça, me envolve em quem tu és. E então vem, como prometeste, derrama o teu. Eu amo esse Jesus porque ele gera transformação na minha e na sua vida. Eu vivi isso, eu vivi isso.
o gadareno, o endemoniado, o perdido que morava nos sepulcros, aquele que as pessoas olhavam e diziam assim: Deus me livre, eu tenho que passar longe, eu não quero, esse daí é problema, é treta, tô fora. Sabe o que acontece com ele? Marcos 5:20 diz assim: então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados. Ei, Decápolis irá saber o que Jesus está fazendo na sua vida nessa noite. Decápolis vai saber aquilo que o Senhor está fazendo na sua vida. O Deus Emanuel, enche-me, enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Em nome de Jesus eu declaro liberdade sobre a sua vida. Eu declaro liberdade. A droga não vai ter mais poder sobre a sua vida. A compulsão não terá mais poder sobre a sua vida. Na autoridade do Senhor Jesus, porque Ele está aqui e está sendo acessado nesse momento. Decápolis irá saber. Decápolis irá saber. Talvez haja quem despreze. Talvez haja quem olhou para você com desprezo, te olhou e pensou: esse aí não, esse não tem mais jeito. Mas é desses que Jesus gosta, viu? Ele te trouxe aqui nessa noite porque Ele te ama. Ele te ama e Ele vai gerar transformação na sua vida, como gerou na minha. Outro dia eu estava conversando com um menino. Para vocês que não sabem, eu trabalho aqui, né? Então se você quiser inclusive marcar aconselhamento, liga na secretaria, vai ser uma honra poder te receber aqui. Mas outro dia eu estava conversando com um menino. Esse menino cresceu escravo das drogas. Esse menino era do tráfico. Esse menino fazia os corre dele e era bom naquilo que ele fazia. Mas um dia ele estava na calçada, no meio-fio, e aí ia se levantar para ir na biqueira, alguma coisa assim, e tomou 4 tiros. Esse menino quase morreu. Era escravo. Já tinha tentado de várias maneiras sair daquela vida, mas era tudo que ele tinha. Esse menino fica entre a vida e a morte, perde uma perna, mas aí ele encontra Jesus. Ele encontra Jesus. Ele acessa Jesus. E esse menino hoje serve ao Senhor Jesus. Esse menino está aqui no nosso meio com a sua filhinha que ele cria para a honra e glória do nome de Jesus. É isso que o meu Jesus faz. Ele transforma. É aquele cara ali atrás com o braço levantado, dá uma olhada lá, ó, com aquela criança no colo. É esse cara aí, ó. Ele viveu essa história. Ele viveu essa história. É isso que Jesus faz. Há esperança para você. Há esperança para você. Você pode me falar o que você quiser, mas eu sei, se você está aqui, Jesus quer mudar a sua vida. Jesus é de transformação. Ele pega a tua realidade e muda, altera. Não tá bom ainda? Deixa eu te contar outra história. Ó, quando eu conto a história aqui, eu pego a autorização das pessoas antes. Vou te contar uma outra história. Um cara viciado em drogas, mais um gadareno, uma pessoa que se via até como zumbi, droga pesada, crack.
Mas um dia esse cara tem um encontro com Jesus. Esse cara hoje é um bombeiro, socorrista. Um cara que precisava de socorro, hoje oferece socorro. Um empresário, tem 2 empresas. É isso que o meu Jesus faz. Ele pega você do lamaçal, tira e coloca numa rocha firme. Presbítero aqui na casa, um abraço para ele. Tem mais um cara. Tem muitas histórias aqui assim, histórias de transformação. Eu poderia contar as nossas histórias aqui. Poderia contar a história do Murilo, do Maurílio. Mas eu vou contar a história de um outro cara. Dos 13 anos de idade aos 33, escravo das drogas. Esse cara era tão ruim, mas tão ruim, que quando ele começou a vir para a igreja, os malacos da cidade falaram assim: qual é a boa? Você vai fazer a igreja? Bota nós nesse esquema aí. Ele e mais um outro cara. Não sei não se o cara não está aqui inclusive. E eles falavam assim: não, cara, a gente tá firmão, a gente se converteu mesmo. E os caras falavam: para, mano, fala aí, qual vai ser a boa? Põe nós no esquema aí. Olha o esquema. Hoje esse cara é presbítero, lidera o NV, lidera pessoas com esse problema. Decápolis vai saber! Decápolis vai saber o que Jesus fez na vida, na sua vida. Ele é um Jesus de transformação. Enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me até transbordar. Eu fico doido, porque é isso que Jesus quer fazer na sua vida. Ele está presente, querido. Não perde essa oportunidade. Não perde essa oportunidade. Fala assim: ei Jesus, eu quero te acessar nessa noite, porque eu quero essa transformação para minha vida. A mulher adúltera, a mulher adúltera está para a morte. As pedras estavam nas mãos dos seus opositores, mas ela encontrou com Jesus no seu caminho. Ei, quando você encontra Jesus, Ele te dá vida. Ele restaura o que estava perdido. Ele transforma o seu destino. A religiosidade quer te apedrejar, mas Jesus está mudando essa história. Seus acusadores querem eternizar você como uma mulher adúltera, mas Jesus eterniza essa mulher como uma mulher restaurada pelo amor e pela misericórdia do nosso Senhor. Quando você olha para essa história, você olha e fala: uau, que palavras, Jesus, que misericórdia que você tem. Ao invés de olhar e pensar assim: nossa, que mulher adúltera, por que ela fez isso? Ele mudou a história dessa mulher. E Ele quer mudar a sua história hoje. Ele vai mudar a sua história hoje. Ele vai transformar a sua história. Em Caná não é diferente. Sabe, querido, às vezes o vinho precisa acabar para você experimentar o vinho novo. Ei, escute isso. Escute isso, você que já é da igreja, você que já está há um tempo na igreja. Quer saber de uma coisa? Hoje eu tive uma visão a respeito dessa passagem um pouco diferenciada. Sabe o que acontece com você que já está na igreja há um tempo? Quando Jesus veio para essa festa, você pensou: Jesus está aí, eu quero fazer um vinho top, eu quero impressionar Ele com meu vinho. Aí você fez, mas você não sabe o que aconteceu. O vinho parece estar acabando. Parece que as orações já não são suficientes. Parece que o jejum falta força. Sabe por quê? Você estava tentando impressionar Jesus com o seu vinho. Jesus está na festa, oferece o melhor vinho para a mesa 3. Jesus está lá. Mas de repente vem a notícia. Alguém chega para você e fala no teu ouvido: ei, o vinho está acabando. O vinho está acabando. E agora você está preocupado porque você não quer que a alegria se vá. E tudo que você precisa fazer é acessar esse Jesus. Você queria impressionar Jesus com o seu vinho, mas é Jesus que vai te impressionar com o vinho que Ele se faz, com o vinho novo. Ele traz um vinho novo para a sua festa. É
Ele que vai te impressionar, é Ele que vai mudar a sua história. Irmão, Jesus está no rolê. Jesus está no rolê. Quando Jesus está no rolê, a festa não acaba. A festa não acaba quando Jesus está no rolê. Jesus estava naquele rolê, naquele casamento. Alguém acessa Jesus, e o que ia virar tristeza se torna uma alegria ainda maior. Mas sabe o que é interessante de tudo isso? A participação de Jesus é fundamental para que a transformação aconteça. Não me entenda mal, mas a sua participação também é fundamental, porque Jesus fica ali à sua disposição para que você o acesse. Jesus falou aos serviçais: pega essas talhas, enche de água e leve. Os serviçais podiam pensar: ei, acabou o vinho, não a água. Mas os serviçais vão lá, enchem água, algo que não fazia sentido. Mas os pescadores vão lá, jogam as redes, algo que não fazia sentido. Mas a mulher está ali, na frente de Jesus, algo que não fazia muito sentido para ela. Para ela o que fazia sentido era ser apedrejada. Mas essas pessoas cumprem aquilo que Deus está pedindo, aquilo que Jesus ordena. Sabe, queridos, eu gosto de pensar nos serviçais levando as talhas. Eu gosto de imaginar eles olhando para a água balançando, e eles falam assim: tá meio estranha essa parada. Qual é o sentido de eu levar a água lá? Qual é o sentido? Mas eles não ficam buscando muito sentido, eles vão fazer aquilo que foi ordenado. Para de buscar sentido. Se o Senhor falou para fazer, faça. É o que você precisa fazer. E aí a hora que eles levam, e o mestre sala, o cara que experimenta, o responsável por experimentar o vinho, experimenta e diz: ei, que doido isso, gente. Geralmente se dá o vinho melhor no começo, mas você guardou o melhor vinho. E você está ali olhando, pensando: meu Deus, o que vai acontecer? Na hora que ele fala isso, é você que fica impressionado. Talvez você queria impressionar Jesus, mas Jesus está te impressionando nessa noite. É Ele que gera transformação. Jesus está no rolê. Jesus está no rolê. É Ele que transforma água em vinho. É Ele que muda a história do seu casamento. Não é as suas técnicas, não é as suas táticas, não é aquilo que você faz. Sabe, querido, é muito bom você ser gentil. Precisa ser gentil, precisa amar a sua esposa. Mas talvez você já esteja fazendo tudo isso. Talvez você fale assim: mas eu faço tudo isso, pastor, e nada muda. Ei, Jesus é quem tem poder para transformar a água em vinho. Seu trabalho é levar água. Jesus tira você da rota de tristeza. Aquela festa estava destinada a ir para um caminho de tristeza, mas Jesus muda essa história. Véi, você está aqui, cara. Jesus te trouxe até aqui. Você já está aqui, por que não acessá-lo? Por que não experimentar a transformação? Eu não sei quem você é, mas sei quem Jesus é. E se você acessar Ele, nessa noite a sua vida será transformada. O meu Deus é um Deus de milagre, e Ele quer mudar a sua história. Ele te trouxe aqui nessa noite. Esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas. Caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres. Ele vai transformar a sua vida. Hoje é o dia de acessá-lo. Hoje é o dia de acessá-lo. Hoje é o dia de acessá-lo. Ele está na casa. Ele está na casa. É hora de você levantar e falar: ei, Jesus, eu quero ter a minha vida transformada.
Me escute. Em nome de Jesus, o Senhor te trouxe aqui nessa noite. Aqui, eu sei que tem pessoas online também, mas tem alguém aqui especificamente. Foi o Senhor que te trouxe aqui, não foi o teu amigo. Seu amigo foi usado para isso, mas foi o Senhor que te trouxe aqui nessa noite. Ele quer mudar a sua história. Talvez a sua dor seja tão grande, você está tão desanimado. Talvez você esteja como o homem de Gadara. Você não vê esperança. Mas deixa eu falar uma coisa para você. O meu Jesus é a esperança. Ele mudou a minha vida. Ele mudou a vida de todas essas pessoas aqui. Se eu sair conversando aqui, cada um tem uma história, não é, pastores? Cada um tem uma história de superação, em que Deus pega e transforma a realidade. Deus pode transformar a sua realidade, mas deixa eu colocar diante de ti dois caminhos, como diz a palavra do Senhor: caminho de vida e caminho de morte. Escolhe, porém, a vida. Eu quero te fazer um convite, o melhor de todos. Eu quero te convidar a aceitar, a tomar uma decisão de aceitar esse Senhor Jesus, de acessar o Senhor Jesus na sua vida. Eu costumo dizer o seguinte, querido: você tem escolha, então faça uma escolha consciente. Quando eu te convido para fazer essa escolha aqui, você tem a oportunidade de aceitar Ele como seu único e suficiente Salvador, como seu Senhor. Quando você faz isso, você acessa Ele. Ele vai dar algumas ordens, vai estabelecer princípios na sua vida, e você precisa seguir agora o que Ele está falando, porque agora você já não é mais o Senhor da sua vida, porque agora a droga já não é mais o Senhor da sua vida, porque agora as mulheres não são mais os senhores da sua vida, porque agora a compulsão já não é mais o Senhor da sua vida. Agora Jesus é o Senhor da sua vida. Então, quando você toma a decisão de aceitar Ele como seu Senhor, você está aceitando esse senhorio. Mas deixa eu te falar uma coisa: eu não posso passar pano para você, querido, porque evangelho é assim. Quando você não aceita, você também está fazendo uma escolha. Às vezes eu acho que a gente precisa falar isso para você entender. Você está falando: eu não estou pronto. É para quem não está pronto mesmo. Eu vou esperar um pouco mais. Você já pensou, o gadareno? Quando os demônios tiverem ido embora, daí sim eu vou fazer. Essa mensagem é para você. Foi o Senhor que te trouxe aqui. Ele quer ser Senhor na sua vida. Então faça a escolha correta. Ele respeita a sua escolha, mas entenda, cada escolha gera uma consequência. E sair daqui sem aceitar Ele como seu único e suficiente Salvador é dizer assim: tá bom do jeito que tá, deixa a droga sendo o meu Senhor, deixa as mulheres sendo o meu Senhor, deixa a promiscuidade seja o meu Senhor. Mas se você aceita esse Jesus, você está abrindo mão de todas essas coisas e está dizendo assim: ei Jesus, eu quero o Senhor, eu quero o Senhor na minha vida para gerar transformação. Me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle. Canta na voz. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto. O Jesus de transformação está aqui, e Ele quer transformar a sua vida nessa noite. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão, meu Deus. Então você tem duas opções nessa noite: ou você aceita Ele como seu único e suficiente Salvador e começa a viver essa transformação hoje, ou você vai para casa e continua sua vida como estava. E em nome de Jesus, que em algum momento você tenha essa oportunidade novamente. Mas eu não entendo o porquê de não aceitá-lo. Se você está aqui, se você está conectado conosco, se você está aqui, foi Jesus quem te trouxe. Para que continuar vivendo essa vida de escravidão? O Senhor quer mudar a sua história.
Então, em nome de Jesus, eu quero fazer uma oração com você. Feche seus olhos, igreja. Faz essa oração, se você crê nisso. Se essa palavra é para você, em nome de Jesus. Se você estava longe de Jesus, está desviado dos caminhos do Senhor, o Senhor te trouxe aqui, velho. Ele ama você demais. Então você vai fazer essa oração. Ah, pastor, mas eu nunca aceitei Jesus. Ei, é o seu momento. É o momento de vivenciar essa transformação. Quando você tem um encontro com Jesus, cara, alguma coisa acontece. Então faz essa oração comigo. Levanta sua mão assim, bem alto, sem medo nenhum, de alguém que quer aceitar esse Jesus. Em nome de Jesus. Ou se você está voltando para Jesus também, acena para Ele, fala assim: Jesus, eu estou aqui, ó. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu quero mudança. Eu quero transformação. Eu quero acessar o Senhor nessa noite. E faz essa oração comigo. Repete comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Tira-me da rota da tristeza e transforma a minha vida em nome de Jesus. Amém e amém.